Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz da Master Inteligência e eu tô aqui para mostrar para vocês algumas orientações ao fazer o curso da nossa plataforma, tá? Vamos aqui, a gente pede para você assistir o vídeo de instrução da plataforma, que eu mesma fiz, está no módulo chamado Manual do Aluno, tá? Para poder qualquer dúvida, vocês tiram diretamente com o vídeo, porque ele está bem instrutivo. Durante essa apresentação existem endereços de outros vídeos. Todas as apresentações que a gente faz, a gente coloca alguns links, disso que são vídeos instrutivos que podem ajudar vocês na lida do PDF, tá? E é necessário então vocês lerem todo o PDF para poder verem esses links, tá ok? Pedimos que vejam com atenção e acessem todos os vídeos. A cada vez que sair do seu curso, a gente orienta você clicar no Logoff que está na plataforma. No canto superior, tá? Direito, tem o botão lá de Logoff. Antes de você sair, ao invés de clicar naquele X para poder encerrar, você não clica nele, você clica em Logoff para sair do sistema. Certinho, para a gente ter o registro de vocês na plataforma, o registro de que horas entrou e que horas saiu, tá ok? E atenção também no fim do treinamento. Se existe alguma tarefa ou não. Se não tem tarefa, só finalizar e solicitar seu certificado. Se tiver alguma tarefa, a gente pede que vocês vejam a tarefa direitinho, tirem as dúvidas e enviem para nós para ser corrigidas. Tá ok? Obrigada. Olá pessoal, eu sou o Luiz Souza, estamos de volta mais uma vez, dando continuidade ao módulo Anatomia, pontos de conexão, fator de quedas e zona livre de quedas de trabalho em altura, né? Isso é um módulo específico. Vamos estar falando agora de fator de quedas. Então, seguindo em frente, fator de queda. O que seria o fator de queda? O que é uma queda livre? Né? Movimento de queda livre foi estudado pelo físico italiano Galileu Galilei. De acordo com seus estudos, Galilei mostrou que corpos em queda livre, mesmo os de massas diferentes, chegariam ao chão ao mesmo tempo, pois estariam sujeitos à mesma aceleração. Ela estava se referindo à aceleração da gravidade. A queda livre é, portanto, um movimento descrito pelos corpos abandonados a uma certa altura, que acontece exclusivamente pelo efeito da gravidade local. Então, isso é um item importante. Gravidade local, por quê? A gravidade, ela tem lá o seu valor, que é 9,8 metros por segundo quadrado. Mas em isso não é, vamos dizer assim, um valor absoluto em todos a área da Terra. Né? Pessoal da área de estudo voltada para a Terra, né? Geologia, geofísica. Então eles colocam que há lugares, como a Terra lá não é, vamos dizer assim, totalmente homogênea, né? Ela tem uma série de diferenças, né, regionais, tem a própria forma geométrica da Terra. Então, ela tem algumas variáveis quanto à questão da gravidade. Então, por isso que fala o efeito da gravidade local. Mas nós vamos tomar como base no nosso estudo aqui sobre, tomar como 10, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, a queda livre é um movimento uniformemente variado, ou seja, um corpo em queda livre tem sua velocidade aumentada a taxas constantes quando um corpo é abandonado em alturas próximas à superfície da Terra. A velocidade em que ele cai aumenta a uma taxa de 10 metros por segundo. Quer dizer, aí está falando da velocidade. O que é o mesmo que dizer que a aceleração da gravidade terrestre é de 10 metros por segundo quadrado, cerca de 36 km hora a cada segundo. Então vamos ver aqui por que se chega a 36 km por hora. Mais à frente nós vamos estar falando. A equação da velocidade do corpo na queda livre. Então vamos aqui, ó, V igual a G vezes T. Né? Então a velocidade da queda, metro por segundo, a gravidade, a aceleração da gravidade, metro por segundo quadrado, e o tempo, intervalo de tempo, em segundos. Ok? Então essa é a equação da velocidade do corpo na queda livre. Então, dando continuidade, a aceleração da gravidade vale aproximadamente 10 metros por segundo quadrado. Quer dizer
cada segundo, a velocidade aumenta 10 metros por segundo. Isso equivale a 36 km por hora a cada segundo. Como 1 km equivale a 1.000 metros e 1 hora equivale a 3.600 segundos, chegamos a esse valor de 3,6. Portanto, para transformar um valor de quilômetro-hora para metro-segundo, basta dividi-lo. Então, você está vendo aqui o símbolo dividir por 3,6. E para transformar uma velocidade de metro por segundo para quilômetros-hora, basta multiplicar por 3,6, como vocês estão vendo aqui. Tudo bem até aí? Então, aumenta a cada 10 metros por segundo, equivale a 36 km por hora. Então, a equação apresentada anteriormente é usada para determinar a velocidade em que um corpo move-se durante o movimento de queda livre. Para tanto, basta multiplicar o tempo de queda medido em segundos com a aceleração da gravidade. Então, aqui, ó, equação da altura na queda livre. Então, temos aqui, ó, a equação a seguir relaciona a altura da queda com o intervalo de tempo. Então, você tem aqui, ó, o h igual a g vezes t ao quadrado, ok? Dividido por 2. E o h é o quê? A altura em metros. Por meio da equação mostrada, é possível determinar tanto a altura quanto o tempo de queda de um corpo em queda livre. A equação de Torricelli, além das duas fórmulas mostradas, podemos utilizar uma equação que relaciona a velocidade de queda com a altura, que é a equação de Torricelli. Aí vamos lá, ó, fazer alguns exercícios. Exercícios resolvidos sobre queda livre. Ó. Questão 1. Opa. Sabendo que um corpo leva 2 segundos, tá vendo aqui, 2 segundos, para chegar ao chão, após ter sido abandonado a uma altura h em relação ao solo. Calcule a altura, então precisamos chegar na altura em que esse corpo foi abandonado em metros. Então a resposta está aqui, 20 metros. Mas como é que se chegou? O exercício pede que calculemos a altura da queda, e nos informou o tempo. Dessa maneira, basta utilizarmos a fórmula que relaciona essas duas grandezas. Então você tem aqui, ó, a gravidade, nós temos aqui, ó, qual a altura, né? A gravidade, 10, quer dizer, e segundos, 2 elevado a 2. Então, nós temos 40 dividido por 2, 20 metros. Então, está aí a resposta. Então, quer dizer, da altura é 20 metros, considerando a velocidade da gravidade 10. Então, aqui, ó, então na questão 2, uma bola de basquete é abandonada a uma altura de 5 metros em relação ao chão. Se essa bola estiver movendo-se em queda livre, qual será a velocidade da bola em quilômetros-hora, imediatamente antes de tocar o chão? Então, nós temos, no gabarito, fala que é a letra C, 36 km. O exercício pede... Opa, vou voltar aqui. O exercício pede que achemos a velocidade da bola. No entanto, seu enunciado não nos informa o tempo da queda, ao contrário da questão 1. Por isso, usaremos a equação de Torricelli, como mostrado no cálculo a seguir. Então, você está vendo aqui a equação de Torricelli, como já mostramos. Chegamos ao quê? 10 metros por segundo. Então, nos 10 metros por segundo, vezes 3,6, nós temos 36 km hora. Então, essa bola de basquete, ela tem uma queda de 36 km por hora, tomando como base a altura de 5 metros. Olha só, 36 km, então é uma velocidade bastante bem considerável, né? Após encontrar uma velocidade de 10 metros por segundo, foi necessário multiplicar o resultado pelo fator 3,6 para transformá-lo em unidade de quilômetros por hora, como já falamos anteriormente. Aqui é a questão 3. Um objeto é abandonado a certa altura em relação ao solo, descrevendo um movimento de queda livre, admitindo que a aceleração da gravidade local, quer dizer, como já falamos que tem uma certa variável, seja de 10 metros por segundo ao quadrado. Qual o tempo, em segundos, necessário para que esse objeto atinja uma velocidade de 108 km por hora? A resposta é a C, 3, é o gabarito aqui.
3 segundos. Então tem a resolução. O exercício pede que calculemos o tempo necessário para que o corpo em queda livre atinja uma velocidade de 107 km. Para fazermos esse cálculo, transformaremos a unidade de quilômetros/hora para metro por segundo, dividindo essa velocidade por 3,6 em seguida. Utilizaremos a fórmula da velocidade na queda livre. Foi aquela primeira fórmula que eu mostrei, a primeira e a segunda fórmula que eu mostrei para vocês. Então, assim, 108 km por hora dividido por 3,6 igual a 30 metros por segundo. Então, a gente sabe que a velocidade da gravidade é 10, então 30 dividido por 10 da gravidade, nós temos 3 segundos. Então está aqui mostrando 3 segundos. Ok até aí, pessoal? Dando continuidade, fator de queda. Então, a gente já mostrou ali alguns cálculos, agora vou falar um pouquinho sobre o fator de queda na prática. Razão entre a distância que o trabalhador percorre na queda e o comprimento do equipamento que irá detê-lo. Então, você está vendo aqui, ele está usando um ponto fixo de ancoragem, que é um assunto que nós estaremos falando mais à frente. Então, ele está usando o cinto. Então está aqui, ponto de ancoragem acima do usuário. Neste caso, 1 metro acima do elemento de engate do cinturão do usuário. Quer dizer, então, mais ou menos 1 metro de talabarte. Então, a distância da queda livre. Então, se ele cair, ele vai viajar em torno de meio metro. Vou mostrar daqui, Está mostrando aqui, você está vendo? Observa só no mouse aqui, Então, vai ser mais ou menos a metade desse talabarte. Lógico, esticando, um pouquinho o talabarte e também considerando o ABS e, por sua vez, o próprio cinto de segurança. Então, ele vai, distância da queda, 0,5 metros, quer dizer, 50 centímetros, e o fator de queda, 0,5 dividido por 1,5, seria o total da queda aqui até o pé, seria o F, 1,5 tem 0,3. Mas a gente se baseia mais aqui no 0,5, que é fator de queda menor do que 1. O fator de queda tem que ser sempre menor do que 1. Na letra B, estamos aqui, ponto de ancoragem a nível do ombro. Aí, já está mais baixo aqui. Então, isso aqui já vai ter um fator de queda maior. Então, o fator de queda vai ser maior. Quanto? 1,5 aqui, porque já está na altura aqui. Então, não se deve fazer isso. Nós temos que procurar sempre ter um fator de queda menor do que 1, que é o caso daqui. Então, você tem fator de queda, o cálculo final, 1,5 dividido por 1,5 igual a 1. Então, o fator de queda deve ser sempre buscando ser menor do que 1. Letra C, ponto de ancoragem a nível do pé. Aí, esse aqui piorou, vai ter uma viagem de fator de queda muito maior. Distância de queda livre, 3 metros. Então, seria somatório desse queda livre, 3 metros. Então, 3 metros dividido por 1,5, que é o tamanho do talabarte, 2, o fator de queda igual a 2. Então, o aconselhável, dentro do mundo da segurança, é fator de queda menor do que 1, que, numa queda dessa, com fator de queda de menor do que 1, vai distribuir a energia de impacto por todo o corpo desse trabalhador e o menor impacto possível, considerando que a norma definirá como 6 newton, quer dizer, 600 quilos, mas na verdade ali a distribuição fica bem menor. Aqui está mostrando uma pessoa como fosse subindo uma estrutura, escalando uma estrutura. Então você observa, ora ela está numa condição de fator de queda menor do que 1, nesse momento e nesse momento aqui. Mas, isso estou mostrando um desenho aqui, como fosse uma mesma pessoa escalando. Só que ora ela está numa condição segura, ora ela não está numa condição segura aqui. Isso aqui, o fator de queda, vai ser maior do que 1, vai ser maior do que 1, o fator de queda é maior do que 1 também. Então ela está subindo a estrutura. O que a gente entende disso? Está usando equipamento de segurança, tudo dimensionado, tudo certinho, mas a maneira de fazer o trabalho está criando ora uma condição segura, ora uma condição insegura. Tudo bem até então, tem que ter sempre em mente que temos que colocar o talabarte em condições que o fator de queda sempre seja menor do que 1.
dando um exemplo aqui para vocês. Ó, o ideal, ó, o que é o ideal? Ó? A pessoa tem uma queda livre de 50 centímetros, ó, fator de queda menor do que 1. Esse aqui de atenção, ó, já tem uma viagem, fator de queda igual a 1, como nós mostramos nos cálculos anteriores. E aqui está falando de, ó, cuidado, ó, fator de queda 2, que também nós mostramos. Então aqui já é de cuidado, a pessoa pode ter lesões graves. E o fator de queda maior do que 2. Quer dizer, sempre colocar um dos talabartes na altura da cabeça ou acima um pouquinho para ter um fator de queda sempre menor do que 1. É o ideal. Aqui mostrando para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó. Altura. 0,3 também foi o nosso cálculo que nós fizemos. Fator de queda menor do que 1. Fator de queda igual a 1. Fator de queda 2. Aí, ó, tá vendo? Cuidado, atenção ideal. Então a gente busca sempre o quê? O ideal. Olha aqui um outro modo mostrando. Fator de queda deve ser corretamente avaliado nas atividades de acordo com os cenários diferentes. Então, ou seja, primeira coisa, alguém tem um ambiente de trabalho, uma empresa, está lá mostrando suas edificações. É preciso se instalar os pontos de ancoragem, mas tem que ser um projeto que leve em conta o fator de queda em todos os cenários possíveis, cenários de trabalho em altura. A norma coloca lá aquele cenário que é de serviços em altura frequente, para se ter um procedimento. Mas os cenários que não são frequentes, precisa se fazer uma análise preliminar de risco e, ao mesmo tempo, também, antes disso, antes da análise preliminar de risco, uma permissão de trabalho, visando estabelecer o tipo de equipamento a ser utilizado, métodos de trabalho e demais fatores que podem existir no local de trabalho. Então você vê que o trabalho à altura foi para um patamar bem técnico. Aqui mostrando, ó, olha lá. Lembra aquela imagem que eu mostrei para vocês? Só reforçando o conceito. Ó. Então você tem o fator de queda 0,3. A altura da corda, a altura da queda e comprimento do equipamento. Agora as orientações finais. As orientações finais a gente pede, lembrando vocês que cliquem em Logoff para poder sair do curso. Não cliquem no X, cliquem no Logoff para finalizar, tá ok? Para a gente registrar a sua saída. Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado, tá bom? Muito obrigada